Olá, meu nome é Rubens e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com você a respeito de algo que geralmente a gente não pensa, não percebe. Nós temos uma tendência de repetir o que ouvimos e ao longo de séculos a gente escuta que o povo judeu escolheu entre Jesus e Barrabás, ou seja, entre o Salvador e um ladrão. Mas eu gostaria de mostrar para você hoje, sem pretensão nenhuma de ser seu mestre, porque não sou, por que os judeus fizeram essa escolha e por que eu acredito, segundo a minha própria opinião, que a maioria das pessoas ainda fazem essa mesma escolha hoje. Me acompanhe nesse vídeo. Há cerca de 2000 anos atrás, o povo judeu, junto com os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, estavam ali de frente a Pôncio Pilatos, Jesus Cristo e Barrabás. Pôncio Pilatos, por algum motivo, quis que eles escolhessem entre qual dos dois seriam soltos naquele dia de Páscoa, segundo o que consta nas Escrituras como costume da época. Então o povo aclamou que fosse solto Barrabás por influência dos sacerdotes. Mas por que, você talvez tenha pensado em algum momento da sua vida, por que o povo judeu escolheu um ladrão? Ué, qual benefício eu teria? Jesus Cristo andava pelas ruas, pregava o amor, não fazia mal a ninguém, quando muito curava pessoas, expulsava demônios. Claro que talvez isso não tenha sido testemunhado por todos, afinal de contas a gente está falando de 2000 anos atrás, não existia televisão naquela época. Mas era claro que para a maioria das pessoas que estavam ali, esse homem não representava perigo nenhum. Ao contrário, escolheram um ladrão, um indivíduo que depois de solto poderia estar cometendo barbaridades contra o povo. Isso é uma insensatez, né? Será que o povo hebreu era tão subjugado assim aos seus líderes religiosos? Talvez sim, talvez não. É disso que eu quero falar com você. Primeiro, quem é Barrabás? Bom, na crença popular, Barrabás era um ladrão. Ponto final. Mas será que era mesmo? Em Marcos capítulo 15, versículo 7, nós sabemos que ele foi preso com outros amotinadores e durante um motim ele cometeu um homicídio. Ou seja, o motivo da prisão dele é porque ele tinha matado alguém durante um motim. Motim sabemos que contra o Império Romano. Então ele era um judeu que junto com outros rebeldes amotinadores, durante um desses motins contra o governo, que a palavra motim tem essa conotação de alguém que se rebela contra o governo, no caso deles lá na época era o governo romano, não contra os hebreus, ele cometeu um homicídio e por esse ato ele foi preso. Então Barrabás já não parece ser bem um ladrão. Bom, mas em João 18:40 tem um texto um pouco mais difícil. Lá ele é chamado de salteador. E aí, não há dúvida, salteador é ladrão. Então esse texto confirma o fato dele ser ladrão. Não é tão fácil assim. Na verdade, a tradução ali que leva a palavra salteador vem, na verdade, de uma palavra grega, e esta palavra é a lestes. A palavra lestes quer sim dizer ladrão, mas não só ladrão. Quer dizer ladrão, pirata ou rebelde. Então, se você tivesse que chamar alguém de rebelde entre os gregos, na língua grega da época, você ia usar lestes, que também quer dizer ladrão, sim, mas não só. Então, nesse contexto, fica mais claro de entender que a palavra empregada ali nesse é rebelde. E uma tradução mais coesa com restantes dos outros textos seria rebelde e não salteador. Você percebe então que Barrabás já não é exatamente um ladrão, como a maioria das pessoas no popular descreve. Em Lucas capítulo 23, versículo 19, também é atribuído a ele a palavra sedição, ou seja, ele tinha cometido o crime de sedição. De acordo com o dicionário Aurélio, sedição é crime contra a segurança do Estado, revolta, motim, perturbação de ordem pública. Queridos, então fica muito claro aqui que na verdade Barrabás não era um batedor de carteira, um assaltante qualquer. Ao contrário, ele era conhecido de todos
do povo hebreu, ele era muito conhecido. Ele foi preso porque tinha cometido um homicídio durante um motim, ou seja, uma revolta contra o Estado, e ali no caso o Estado dominante era Roma. Então ele nada mais era do que um hebreu que pegava na espada para lutar pela liberdade do povo judeu. Esse o Barrabás que estava ali frente a eles, quando dá escolha entre Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, e Barrabás. Percebe que para os judeus, na verdade, ali não se tratava de um bandido qualquer, um salteador, mas um libertador, alguém que lutava pela liberdade deles, porque o povo judeu não admitia, nunca admitiu, sendo eles o povo de Deus, ser subjugado a uma nação pagã como Roma. Eu sei que a maioria de vocês sabe disso, entende isso que eu quero dizer. Então o motivo deles quererem a liberdade de Barrabás não era porque ele era um ladrão, ele era alguém que lutava pela liberdade desse povo. Ele era, entre aspas, um herói desse povo, que lutava pela liberdade agora, dessa vida, deste mundo. Os judeus esperavam nele um libertador para agora. Inclusive o nome Barrabás é muito interessante, porque o nome Barrabás é a junção de dois nomes, Bar-Abás, que significa filho do pai. Vocês estão entendendo a questão profética que aconteceu ali naquele dia? Você tem então dois filhos do pai de frente ao povo. E o povo agora faz uma escolha. Qual filho do pai escolher? Então, irmão, essa mesma escolha é feita hoje todos os dias por todos nós. As pessoas escolhem um Jesus de Nazaré que a libertem hoje, que resolvam os problemas dela hoje. Se eu estou desempregado, eu preciso que este filho do pai me dê emprego. Se eu estou passando dificuldades, eu preciso que este filho do pai me ajude. Eu não estou dizendo que Jesus não se compadece da nossa dor e que Deus, nas nossas aflições, não nos atende. Não é isso. Mas eu pergunto, quem você quer que seja liberto? Quem você quer que esteja solto entre o povo? Quem você quer que lidere o povo? Jesus de Nazaré ou Barrabás? Jesus de Nazaré não prometeu nada, ao contrário, disse para que nós não nos preocupemos com o que é a vez de comer ou vestir, porque isso o Pai bem sabe que precisamos. Ao contrário, ele disse buscar o reino dos céus, e o restante das coisas serão acrescentadas. Barrabás, ao contrário, queria lutar pela liberdade do povo, queria oferecer para o povo algo digno e melhor agora, neste mundo. Mas esse mundo é injusto. Jesus sabia disso, ele disse, o meu governo não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Mas não é este o meu reino. O meu reino não é daqui. O que ele sempre ofereceu e a promessa que ele fez, conforme o Evangelho de João, é a vida eterna. O que Jesus Cristo veio oferecer para aquelas pessoas na Judéia, ou ao povo de Israel, ou até nós hoje, os gentios, é a vida eterna. O que ele veio te oferecer é que um mundo sem injustiça, sem morte, sem mal, sem tudo aquilo que hoje tira a sua paz, tudo aquilo que hoje tira a sua alegria. Este mundo ele veio te oferecer, mas ele garante, não é este. Neste aqui você vai ter aflições. E pior, pelo nome dele, se você realmente for um seguidor dele, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, as pessoas vão te odiar. Porque dizer as coisas que ele dizia ia contra o interesse da maioria, principalmente dos líderes do povo, dos líderes religiosos. Quando você repete as palavras de Jesus, você está indo contra o que a maioria pensa, contra a justiça da maioria. E por isso você vai ser odiado. E é por isso que as pessoas até hoje preferem Barrabás. Colocaram o nome de Jesus em Barrabás, mas é Barrabás que vocês escolhem. Vocês que eu digo, todos vocês que vão em alguma instituição e buscam ali um libertador dos maus deste mundo. Jesus Cristo não prometeu nada disso. Ao contrário. Ele disse que neste mundo não seríamos felizes. Aliás, ele até disse que devemos odiar a nossa vida neste mundo. Devemos ser desprendidos de qualquer valor deste mundo. Em troca disso, você está se preservando para a vida eterna. Lá sim, ele vai reinar. Lá sim, ele será o nosso Senhor, o nosso Rei. E eu digo lá porque ele não é rei neste mundo, mas ele pode ser seu rei, se assim você decidir. Se você decidir que deve escolher Jesus de Nazaré, Yeshua, o Messias, ao invés de Barrabás, aí sim, você poderá fazê-lo de rei da sua própria vida, seguindo
Ele reinará sobre você, mas não sobre o mundo. Jesus não reina sobre este mundo. Ele veio chamar os seus para o reino dele. Essa é a proposta. Essa é a escolha que nós devemos fazer todos os dias. Sempre. Escolha qual o filho do Pai. Jesus, o Nazareno ou Barrabás? Pense nisso. Você tem escolhido quem para dominar sobre você? Barrabás ou Jesus? Você tem aberto mão da sua vida aqui, dos seus prazeres? Você tem aberto mão daquilo que te faz feliz neste mundo, porque os seus olhos estão no alvo? Ou você quer um filho de Deus, ou um filho do Pai, que resolva seus problemas agora, que te faça feliz agora, que te liberte do mal agora? Se você precisa de um filho do Pai, que te liberte do mal agora, você escolheu e escolhe Barrabás. Mas ainda há tempo. Se arrependa. Escolha Jesus de Nazaré. Um galileu simples, humilde, desprendido de valores desse mundo. Esse sim impede que você o siga. Este sim te oferece a vida eterna, não nada neste mundo. Ele não ofereceu nada neste mundo. Toda vez que você olha para este mundo com algum desejo ou prazer ou necessidade, você está clamando que se solte Barrabás. Não faça mais isso. Se arrependa. Escolha Jesus de Nazaré. Sofra o mal deste mundo. Doe a outra face. Aguente firme. Ele venceu o mundo, você também pode. Não sucumba à vontade dos seus líderes. Não sucumba à vontade da maioria. Grite para que seja solto Jesus e o siga. Essa é só a minha opinião. Deus abençoe você. Paz.